Olá, seja bem-vindo. Você está no XP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para que a gente possa fazê-la. Vamos lá? Nós começamos aqui no comando que diz, nesse texto, os recursos expressivos usados pela narradora. Olha só, nosso assunto aqui é recurso expressivo, ou seja, as ferramentas que a gente vai utilizar aqui para que o texto seja apresentado ao leitor. Agora, um cuidado especial é que a gente tem aqui, ó, os recursos expressivos, aí a gente tem revelam, questionam, reproduzem, sugerem e mimetizam. Então, a pergunta não é quais são os recursos expressivos, é o que é que eles, aí a gente pode até destacar aqui para ficar mais fácil, o que é que eles revelam, questionam, reproduzem, sugerem ou mimetizam. Ou seja, eu localizo o recurso, eu identifico o recurso, mas eu identifico o que é que ele provoca, tá? Então, é muito cuidado na hora de fazer essa leitura. Aqui em cima nós temos assim, mais iluminada que outras. Tenho 2 seios, estas 2 coxas, 2 mãos que me são muito úteis, olhos escuros, estas 2 sobrancelhas que preencho com maquiagem comprada por R$19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Então, aqui a primeira frase é uma descrição dela, né? Ela está colocando aí como ela é. Este corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Animal da caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Então aqui é uma descrição dela, né, dizendo como ela é e dizendo aquilo que ela tem, né, a força que ela tem em relação ao mundo externo, em relação às outras pessoas. Dizem, e eu ouvi, mas depois também li, que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país. Todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos contados, seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo, todos eles foram interrompidos no porto. Um homem, dizem, e eu ouvi e depois também li, liderou o levante, e todos esses corpos foram buscar outros incômodos, foram ser incomodados. Então, o que a gente sabe? Que aqui há uma descrição de si mesma, né? Depois ela diz, dizem e eu ouvi, mas depois também li, isso aqui é uma referência a dizer assim, olha, eu não inventei, né? É verdade, eu ouvi, mas eu li também. Então é um argumento aqui para poder reforçar aquilo que ela está colocando como parte da história. A abolição da escravidão no Ceará aconteceu 4 anos antes do restante do país, certo? E aí, uma coisa muito interessante é quando ela diz assim que eles tinham os dedos contados, os calcanhares prontos, os umbigos em fogo, e que com a abolição foram interrompidos no porto. Ou seja, eles foram buscar outros incômodos, foram ser incomodados. Então, há aí uma mudança na situação que estava, que era característica do país antes da abolição e como se mudou isso com a abolição. Bom, entendemos o texto, não temos aí recursos específicos, né? Não temos recursos apontados de maneira muito clara, às vezes são aspas os recursos. Aqui a gente vai muito para o campo das palavras. A forma como ela fez a descrição dela, né? Como que ela fez a descrição dela? Ela disse que tem 2 seios, 2 coxas, 2 mãos, olhos escuros, 2 sobrancelhas, e aí ela coloca que preenche com maquiagem. Então, essa descrição é uma descrição que se caracteriza como particular, como única, né? A forma como ela se descreve não é uma descrição que seria natural nos textos que a gente lê, assim, sou alto, baixo, tenho tal peso, tenho tal idade, faço isso, estudo aquilo. Não, ela fez uma descrição aí que segue inclusive um caminho diferenciado, né? Que ela coloca, tenho 2 seios, tenho essas 2 coxas, depois ela parte para as sobrancelhas, e aí a gente já descaracteriza aqui o que seria um corpo, tenho as 2 sobrancelhas,
que pinto com maquiagem, ela ainda disse, pinto com maquiagem por R$19,90, né? Orelhas que não aceitam bijuterias, e aí a gente vai vendo aí uma caracterização, uma descrição que foge do que seria natural, tá? Do que seria normal nas descrições que a gente vê. Então a gente vai fazer a questão muito focado em ler aqui os nossos itens e voltar para aquilo que é a linguagem utilizada. Nesse texto, os recursos expressivos usados pela narradora revelam as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade. Marcas de violência de raça e de gênero. Por que marcas de violência? Porque ela diz assim, olha, é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Então, não querer domar a vida se confronta aqui com a ideia da questão da escravidão, né? Quando ela fala aqui sobre o Ceará ter abolido a escravidão. Nós temos aí sim uma caracterização de violência de raça e de gênero, e aqui embaixo ela se reforça, quando ele diz aqui, ó, seus dedos contados, né, os corpos que eram trazidos com seus dedos contados, os calcanhares e os umbigos. Então, raça e gênero aqui, porque gênero tá aqui em cima e raça tá mais claro aqui embaixo. Letra A, né? Depende. Cadê a letra B errada? A letra B diz, os recursos expressivos questionam o pioneirismo do estado do Ceará. Não questionam, porque ele diz assim, ó, dizem e eu ouvi, mas também depois li. Então, não há questionamento aqui, tá? Nós temos um erro na letra B que já anula todo o resto. Letra C. Os recursos expressivos reproduzem padrões estéticos em busca da valorização da autoestima feminina. Não há uma reprodução de padrões estéticos, por quê? Porque ela coloca aqui aquilo que ela considera. Não que ela vá precisar fazer o que os outros fazem, não que ela vá precisar ter identidade de acordo com os padrões. Não é a valorização da autoestima que está aqui. Ela, inclusive, diz que ela sabe a força que ela tem. Então, a letra C está errada. Na letra D, toma sempre o comando como base. Os recursos expressivos sugerem uma atmosfera onírica, quer dizer, de sonho, né? Alinhada ao desejo de resgate da espiritualidade. Não tem nada aqui onírico, né? Comprar uma maquiagem por R$19,90 não tem nada de onírico e não há aí espiritualidade resgatada. Assim, a gente observa essa relação dela consigo mesma e a observação que ela faz sobre as pessoas em relação à escravidão. Letra D também tá inadequada a nossa resposta. Letra E. Os recursos expressivos mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão. Mimetizam na paisagem. O que acontece? Ele tem aqui animal da caatinga forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Nós temos uma metáfora aí, uma linguagem metafórica, tá? Mas não há aqui uma mímese feita com a paisagem. Então, os corpos transformados pela violência da escravidão, e eles são citados aqui, nós temos umbigos, calcanhares, dedos, então não há mímese com a paisagem. Esse é o erro da letra E. Voltamos para a letra A. As marcas da violência, aqui no desespero, aqui na ferocidade que ela tem e aqui nessa falta de relação entre antes e depois da escravidão, quando se diz que eles foram buscar outros incômodos. Letra A, nossa resposta correta, e você aqui no nosso canal. Tá inscrito? Não? Então se inscreve. Aproveita, já curte esse vídeo e faz aí seus comentários. Nós estamos aqui para você. É o XP.